os outros espaços da escola e as outras superfícies da escola estão sendo escolhidas para projeção que não seja em lugar escuro. Tá certo? E quais são as características desse outro cinema que é para ser projetado em lugar claro? Tá certo? Então, ela vai editar, vai montar em função desse problema. O outro trabalhou com o Eduardo Coutinho como mobilizador, numa escola de ensino fundamental. E ele editou junto com os alunos. Tá certo? Montou o filme junto com os alunos. E tem uma outra que está pesquisando crianças andando na cidade, caminhar pela cidade. E ela também edita. Sozinha, ela mesma edita e edita na sequência que ela acha que é interessante para lidar com o problema de tese dela. Porque a questão é o problema. E o cinema, nesse sentido, é muito interessante do ponto de vista como linguagem. Então, o fato de eu não editar é justamente porque, se eu fizer, eu retiro uma parte significativa daquilo que eu posso encontrar nas imagens que as pessoas da escola editaram. Se o que eu quero é ver o que o cinema faz emergir na escola, é melhor que todas as esferas, né, de ação do cinema sejam manipuladas pelas próprias pessoas que estão lá. E eu apenas tento extrair dali coisas, tá certo? Uma conversa que às vezes é com elas, às vezes é comigo sozinho vendo as imagens. Entendeu? Então, assistindo a pergunta nesse sentido, sim. Deixa eu ver se a gente consegue. Tem algum tempo para a gente ver, pelo menos, no final aqui? São 4 horas agora, não tem jornada hoje, né? 4? Então eu vou assistir aqui. Tem mais 6 minutos de filme. Pode ser? Aí vocês vão aproveitar no escurinho. Não vai estar tão escuro, né? Vai dar para ver. Olhem aqui para mim agora, as duas.
que é interessante dessa experiência é que eles lidavam com toda a estrutura de produção de imagem, né? Fuçavam, não mexiam na tela, vão passar debaixo da tela, vão mexer no retroprojetor. Você vai cambiar, montar isso ali, foi ótimo. Jacaré do lado, de olho para lá, olhando para o lado, querendo me pegar. Mas eu sou muito esperto, não vou passar por perto. Lá está bem aberto e eu vou atravessar. O que mais que tem aí, Isaac?
eu ver porque eu montei isso aqui. Era exatamente para chamar a atenção de como é que as coisas vão ficando na escola, às vezes vão perdendo força. Porque na primeira sequência, viu que as crianças andavam em volta, iam lá, e mexiam no retroprojetor, remexiam tudo, é que esqueci de pôr. Elas passavam debaixo da tela, porque não tinha nada aqui na frente, passavam correndo, quase derrubavam tudo, porque aquilo era uma gambiarra feita com uns aparadores, com umas cadeirinhas para segurar, era tudo. Como era uma turma só, as crianças podiam fazer aquilo tudo. Mas a escola tinha uma demanda muito bacana de fazer coisas coletivas. E fazia tempo que as professoras das 3 turmas com a mesma idade, de 2 anos e meio a 3, queriam fazer umas coisas comuns. E aí elas descobriram, ao longo dessa semana, isso aqui é de uma semana para outra, que tornar as crianças público permitia que elas pudessem juntar os esforços das 3 turmas para poder fazer uma sessão e colocar todas as crianças juntas. Então, isso não participei de nada. Vocês viram que eu estou lá no canto, à direita aqui, porque eles me chamaram na hora que estava tudo pronto. Vem cá para você ver o que nós montamos. Na hora que eu entrei na porta, já tinha começado a sessão. Então eu sentei lá do lado. E a questão as crianças não podiam mais mexer, tudo era mais tecnologizado. Então a história era uma gravação, não era mais contada, falada. Tudo foi criado de modo que a estrutura da plateia, ou seja, é uma coisa do cinema, certo? A plateia permitiu que algo comum fosse realizado, que é um trabalho junto das 3 turmas. As 2 lá atrás tem uma professora e 2 monitoras, se não me engano, fazendo os gestos, trocando as coisinhas. Elas fizeram muito daqueles bonequinhos, outros também acharam prontos. Criaram todo um cenário aqui na frente, tem flor, tem um monte de coisas. Certo? Ou seja, sofisticaram algumas coisas e perderam algumas outras coisas. E isso vai ser sempre. Quer dizer, esse movimento de criar um certo tipo de experiência e depois perder uma parcela delas para poder incluir outro tipo de experiência no cinema, isso é uma coisa que aos poucos tem ficado claro na escola. Que não tem alguma coisa melhor do cinema. Tem alguma coisa com mais potência ou menos potência para aquilo que está em jogo. Tá certo? E que por isso é que eu não ligo de produzir um monte de filmagens e de filmes como registro. Porque nesse momento é isso que demanda o cinema. É isso que chama o cinema nessa composição com a escola. Tá certo? E aí toda uma expectativa de arte, que eu, por exemplo, poderia ter mais, e que os meus orientandos conseguem fazer com edições, né, de imagens, que tem muito mais impacto do ponto de vista artístico, no sentido geral da ideia de arte, não consegue estar na escola. Os filmes que são feitos e são enviados para as mostras dessa escola tem sempre uma pegada de querer mostrar o que está acontecendo lá. Tá certo? Até onde isso vai, eu não sei. A semana que vem, na sala da quarta-feira, que se chama Imagem, Cinema e Educação, que eu estou na mesa, vem uma dessas pessoas da escola, vai estar comigo, e um dos filmes que a gente vai passar, a gente viu hoje, que é o primeiro, que é o Sorrindo, que é o dos menininhos, que abrem e fecham aquele ali que dá um nervoso, né? Que a gente acha que pode bater, pode machucar. E em seguida você fala, claro que não estaria aqui, né? Se machucar, você não ia estar exposto. Mas, de qualquer forma, essa sensação fica o tempo inteiro, que é muito violento, né? O gesto dos meninos. E o outro é um filme em que o som tem uma outra forma de lidar. Que é um filme que elas inventaram lá na escola, sem que eu tivesse, sem nada. É um filme que chama Fogo. E tem a ver com uma brincadeira de criança e tem a ver com a voz das crianças. Ou seja, não tem música, não tem nada que tira o som da escola. Muito pelo contrário, o signo sonoro vira um signo a ser mexido, a ser utilizado para pensar o cinema, para potencializar o cinema. E é muito diferente do que habitualmente está aí. Não vou contar para vocês, que alguns de vocês que porventura estejam semana que vem, eu até tentei não trazer, mas eu achei que o Sorrindo era tão bom por conta disso, porque ele colocava diante de nós, porque eu de fato errei uma coisa. Eu achei que eu tinha pego uma edição que eu fiz e eu peguei a outra edição. Tá certo?
E o Sol Rindo era para estar mais para frente. E ele mostra isso, quer dizer, tem duas coisas que ele aponta. O fato de que a gente acompanha com a câmera o tema, então a professora encaminha, vai andando atrás da criança. E se fosse arte, até os cineastas que assistem esse filme já disseram isso e falaram que seria genial se ela não tivesse mexido. Ou seja, se a criança saísse da frente da janela e rodasse em torno da casa e nós, espectadores, não fizéssemos a menor ideia do que estava acontecendo, visualmente. Ou seja, ia continuar o grito, ia continuar acontecendo coisas e a gente ia ter que imaginar tudo. A força como arte seria muito maior. Por quê? Porque o exercício de ter que ficar pensando a partir da imagem é muito mais intenso. Não sei se fica claro, essa seria uma boa distinção nisso. E esses filmes já gerou muita conversa. Não só porque ele ganhou prêmio, não só por conta de um monte de coisas, mas também porque ele é um filme com muito comentário. Ele tinha música por cima. Tá certo? Ele ainda tem, mas a tendência é ir retirando, é a música indo para os pedaços. Tem um dos filmes que eu também achei que eu tinha colocado na edição e não trouxe, me desculpem, que é um filme em que a música foi pensada pelos professores e, como a música tinha direito autoral, eles tiveram que inventar uma solução. Qual foi? Ensinaram para as crianças. Criaram toda uma dinâmica na escola diferente, ou seja, um outro tipo de experiência foi vivida para criar uma trilha sonora para um filme. E o próprio processo de aprender a música para cantar virou matéria-prima do filme. Então eles editam esses sons captados nessa própria experiência em vários momentos do filme. Tá certo? Tudo para uma conversa em torno de um Jequitibá. A escola tem um grande Jequitibá. Tá certo? Tudo em função dessa coisa do Jequitibá. Então tem essa coisa, nesse momento, a grande questão para nós não é a cor, tem sido o som. Tá certo? Eu não sei em que momento nós vamos chegar na cor, né? Mas, de qualquer forma, é isso que está em jogo, né? Esse movimento. Bom, gente, deu às 4, falei pra caramba, não tive que ler nada, eu acho que eu fiquei lendo tudo que eu tinha anotado para não esquecer, certo? E acho que ficou melhor fazendo essa conversa desse jeito do que lendo. E é isso. Então, acho que estamos... Para mim está de bom tamanho, mas eu posso ficar. Se vocês quiserem continuar, vocês podem continuar. E eu fico aqui numa boa conversa legal com vocês. Acho que uma parte boa também que você volta para a Unesp semana que vem. Acho que nem todos estão sabendo. Um evento, né, do IMAGO, um seminário do IMAGO, Esquizoarte, esquizo com Z, né? E daí o Venceslau ele estará numa das mesas que a gente chama de pré-palcos, né, na quarta-feira, né? E ainda no cenário marginal, acho. Ou você... Cenário marginal, porque são outras mesas que acontecerão. Depois nós vamos mandar um lembrete na lista para a programação. Se quiser participar, tem a oportunidade de conversar um pouco mais com o Venceslau, né? Exato. Daí eu vou estar com mais dois professores que passaram pelo grupo de pesquisa de onde eu sou, é o Cristiano Barbosa, que foi me orientando, tese de doutorado dela sobre produção de cinema na escola, e agora ele tem um grupo de experimenta cinema, chama Traquinagem, lá em Uberlândia, que inclusive está aberto para enviar, o Festival Traquinagem está aberto para enviar filmes, e a Giovanna Scarelli, que fez o doutorado lá no Olho e agora é professora em São João do Rei. E ela vai falar, se não me engano, a partir de um trabalho com o Cineclube numa casa de idosos. Diferente de mim e do Cristiano, que estamos com a pivetada. Tá bom? Então tem uma propaganda aí para vocês da conversa da semana que vem, acho que vai ser boa. Fim? Agradece, né? Obrigado, gente. Obrigado.